Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa mãe de bebê aqui é uma mãe de bebê e tem Mais 4. São mais 5 quatro, no são total. 5 filhos no total. São 5 filhos, guerreira, única e determinada. No Consegui posicionar. posicionar? Aí. Pronto. Perfeito. Digiem aqui, eu quero nos comentários. Uhum. Então, gente, vamos dar uma boa noite para essa mãe guerreira que veio aqui contar sobre esse emagrecimento que vem acontecendo já há 30 dias com um resultado incrível, né? Incrível. Ali tava falando assim, só 5 quilos, não, já foram 8 quilos, né? E assim, eu não quero me emocionar, porque assim, eu tô muito emocionada. Eu, eu segui passo a passo. Eu comecei realmente aqui na semana do emagrecimento com você, nessa preparação. Nessa preparação, eu perdi 2 quilos. E eu falei assim, nossa, e nem começou, né? Não tinha começado ali o Mães Magras para sempre. Só era o aquecimento. E eu eliminei 2 quilos. E eu fiquei muito contente. E aí, quando eu comecei a participar, eu frisei muito, 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 muito. Você disse assim, não tem como não dar certo. Porque eu sou a prova viva disso. Eu fiz, então eu sei que vai dar certo. E eu falei assim, tá. Então, se ela fez e deu certo, se eu fazer, também vai dar. E deu muito certo. Então eu fico assim, realmente dá certo. E é inacreditável, gente. Quando você sobe na balança e você vê o resultado. Eu tô usando shorts hoje 38, que era 38. 38, era a minha meta. E eu vesti ele e eu fiquei totalmente realizada. Eu não acredito que isso aconteceu. E, meu Deus. Hoje, eu chamo Gigi, tá? Tá. Posso Eu, chamar? eu, eu, eu Me tira gosto de essa, me fala só, assim, você é uma mãe de bebê, seu bebê tem 5 meses? 6. Ele Comple- completou 6 tem Completou, 3 dias. completou Uhum. 6 em 3 meses. E você eliminou esses 8 quilos em quantos dias? Em quanto tempo? Tá com 45 dias que a gente começou, né? Então, foi em 45 dias eu eliminei esses 8 quilos. Sendo que os 5 primeiro foi ali, foi mais rápido, não foi? Depois você Foi. Aí diminuiu. depois, assim, eu senti que quando foi voltando a introdução dos alimentos, meu organismo foi ficando lento de novo, né? Aí, tipo assim, eu percebia que eu já não ia todo dia no banheiro. Aí eu falei com a Andy, aí ela me passou um laxantezinho totalmente Natural. natural ali. É. E aí eu fui, peguei as coisas, fiz, e aí funcionou. E aí eu faço assim, eu não faço todo dia, mas quando eu sinto assim, hoje eu não fui no banheiro, então no outro dia eu já faço, porque para mim o intestino é a parte mais delicada, né? Então era a parte que mais assim, no meu pontuou super alto no meu Ó, gente, GPS. eu só vou fazer um parênteses aqui para poder explicar ao pessoal, porque talvez elas não saibam ainda. Quando eu disse para vocês, iniciei até a live falando que cada mãe ela é única, cada pessoa ela tem um organismo único. Então, Uhum. esse GPS, essa visão que a gente tem hoje do corpo dela, é porque ela entende já o que faz bem para ela e o que faz mal. Ela sabe qual é o corpo dela, qual a parte do corpo dela que precisa de mais atenção. E vocês também vão poder fazer isso de forma gratuita no GPS, né? Que é justamente aquele GPS que a gente Uhum. disponibiliza para vocês e mostra. Né? Tem mães que têm essa dificuldade de emagrecer porque talvez ela pontuou mais na tireoide, outra na resistência insulínica, outra no cortisol, né? Outra no intestino, outra no sono. E a depender da parte dessa mãe que precisa de mais atenção, a gente direciona a estratégia. Então, por isso que o resultado ele é rápido, porque uma mãe de bebê, né, como ela falou, não é só a questão do peso, os 8 quilos que ela perdeu em 45 dias, mas com certeza eu vi a foto, a medida. Eu até falo com vocês, olha, para de ficar se pesando, porque balança não quer dizer muita É, coisa. As medidas, elas são mais surpreendentes. eu brinco, eu falo assim pra minha cunhada, ela é bem magrinha assim, né? E eu falo assim, ai, Tata, você não engorda de ruim. Aí eu falo, eu engordo com o ar que eu respiro, tá difícil pra mim. E aí a gente conversando, ela falou assim, nossa, Lê, mas você emagreceu muito. Eu mandei a foto pra ela, eu falei, essa barriga, ela tinha 10 anos. 10 anos eu tinha aquela barriga. Então Não você sei. emagreceu mais do que quando você estava antes mesmo de ter bebê. Aham. A janela Eu estava, de oportunidade do emagrecimento, gente, que eu eu estou estava falando com 10 vocês. anos Aproveita. Eu estava 10 anos com aquela barriga, entendeu? Foi na minha segunda gestação, eu engordei muito, eu não consegui voltar. E eu achava realmente que, tipo assim, eu tinha que esperar
a fase do meu bebê, porque eu falei, agora eu vou me dedicar a ele, eu não posso fazer uma dieta, né? Então, assim, foi maravilhoso, porque eu não fiz dieta, eu não fiz exercício, eu não fiz nada. E aí eu falei, eu tô eliminando uma barriga que tem 10 anos acompanhando a minha vida e acabou. Hoje, o meu resultado é muito melhor do que aquela foto, porque aquela foto eu acho que já tem umas 2 semanas que eu mandei. Meu resultado já é outro. Então atualiza pra gente, para que a gente possa te acompanhar. Então, ó, essa conta é bem interessante mesmo, porque muitas mães de bebê, elas acreditam que elas vão precisar fazer exercício físico para ter um resultado tão surpreendente quanto o teu, né? De ter um corpo até melhor do que antes de ter bebê. E ó, que ela tem 5 filhos, gente. 5. 5 filhos. E corrigindo ali, eu tenho 40 anos, não 30. 40. Ah, alguém. 40 anos. 40. 40 anos. Então, o Então, metabolismo já não é de não. uma menina de 20 anos. Ela já passou por 5 Cesárea. gestações. Então, assim, cesárea. Então, teve essa transformação do corpo inteiro. E mesmo assim, em 45 dias, conseguiu eliminar Eu 8 quilos, né? falo assim, que eu tive até... Falo assim, mas teve ciclo de gestação, mas você, como nutricionista e os médicos também me falaram, quando a mulher tem parto normal, o metabolismo, o corpo, tudo também volta mais rápido e é mais fácil, porque o corpo se preparou, né? Quando você tem a cesárea, já é diferente, porque ele estava me explicando que é uma cirurgia muito evasiva, né? E assim, é isso tudo você para andar, você não anda igual você quando você tem um filho no parto normal. Então, seu metabolismo também desacelera, porque fica tudo lento, tudo calmo, tudo, né? Então, assim, fiz 5 vezes e parecia que eu não ia. E agora ver, sabe, assim, o resultado que eu tô é incrível. Gi, tem pessoas que usam medicamento e não conseguem ter um resultado como você teve. Tão rápido, tão satisfatório. E como as outras mães também na comunidade, você vê que o pessoal tá ali motivando, postando, né, tendo resultados excelentes. E essa questão da janela de oportunidade, ela é única. E como Ela você é, falou, né? Tem a realmente. questão do parto, da cesárea. Nossa estratégia também é cuidar dessas mulheres que estão naquele processo. Ali, muitas vezes, no puerpério, né? Que ela não tem uma alimentação equilibrada para viver aquele momento. Ela acha que vai secar o leite materno, ela acha que vai diminuir o leite, ou ela acha que vai ter que passar fome, ou vai ter que comer pouco, sendo que a gente prepara e ajuda essa mulher para que ela tenha um processo de cicatrização melhor, porque ela vai ter uma cicatriz que a gente vai conseguir com a quantidade de proteína que a gente coloca, com a quantidade de colágeno, de vitamina C, que a gente ensina realmente como comer, É. tudo vai funcionar. Você é uma mamãe que estava Eu amamentando? tô amamentando. Uhum. Você teve algum problema na sua produção de leite? Nenhum. Pelo contrário, porque assim, como a gente bebe muita água também, né? E outra coisa que eu percebi assim que, meu Deus, o chá de erva doce. Como ajuda? Gente do céu, eu tomo chá de erva doce o dia inteiro. Eu acalma para dormir. Eu ainda tô assim, muito o sono para mim tá bem difícil na parte do sono. Eu vou dormir muito tarde e acordo assim, então eu falei assim, eu preciso regular o sono. Então eu tomo chá nos horários estratégicos que você falou, às 16 horas e às 21. Eu já fiquei com medo quando você falou o dia todo. Eu fiz, ai meu Deus, mas os horários estão estratégicos. Mas assim, aí eu alterno, por exemplo, o chá verde que você falou, né? Aí eu tomo de manhã. Por quê? Porque você falou, já tem a cafeína, me serve até Sim. por causa do Eu vou café. falar Aí eu bebo, até hoje sobre isso, as quantidades, quanto o pessoal eu deve usar. eu Bem bebo legal. menos. Aí dali a pouco eu falo assim, assim, acho que eu tô com fome, mas será que eu tô com fome ou é só compulsão? Aí eu tomo um chazinho, entendeu? E vou fazendo assim, porque é aprender, é conhecer a gente, né? Eu não tenho problema com doce, igual eu falei, mas eu senti assim que eu achava que eu tava com fome e não era. Era simplesmente. E outra coisa assim que você também fala muito, que o nosso corpo é muito inteligente, ele percebe, né? E aí eu fui vendo que realmente eu comecei a comer melhor e aí eu acho que o meu corpo começou a ter mais disposição. Eu comecei assim, porque eu falava, gente, eu acordava todo dia cansada, 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 comia muito tarde, sabe assim, 10 horas da noite eu tava comendo. E aí eu falei, não, eu não vou conseguir jantar
às 7, mas às 7h30. Até 7h30 eu vou fazer minha refeição. Depois, se eu tiver fome, eu bebo água. Outra coisa que você falou, mas se você se alimentar bem, à noite você não tem fome, né? A gente joga essas calorias, vai distribuindo ao longo do dia, a alimentação, então vai suprindo para que você não durma. Essa questão que você falou da disposição é justamente isso. A gente vai ajustando o corpo e você se sente muito mais disposta, inclusive, para cuidar do seu bebê, não é verdade? É. Então, às vezes, a gente come tão tarde, né, de uma forma desnecessária, porque a gente não ajustou ao longo do dia, a gente comeu pouco ao longo do dia. Então, não é passar fome, não é comer pouco, gente, mas as estratégias, elas são feitas para que você tenha disposição. Exemplo, se você já dorme pouco, acorda a noite toda, assim como a Gi, para cuidar do bebê, já não tem um sono tão reparador, e você, antes de dormir, às 20 horas, às 22 horas, 23 horas, você janta, você come muito, o que é que acontece? Você vai estar a noite toda fazendo aquele processo de digestão. Isso Uhum. vai jogar o nosso fluxo sanguíneo todo para cá. Deixa a gente exausta. No outro dia a gente acorda assim, ó. Então são estratégias que não necessariamente a gente está falando o que vai comer ou o que vai deixar de comer. Mas um ajuste em horário, de combinações, isso muda a vida da mãe de bebê. Isso muda a mulher. E essa mulher vai ter muito mais disposição para cuidar do teu filho. Não, você me mudou completamente. Nas primeiras aulas, eu assisti todas as 10 lives, aí perdi 2 quilos, aí continuei. E lá na plataforma, todas essas aulas de mentoria para a gente mudar a nossa mente, eu fiz todas. Eu fiz o crochêzinho para poder pôr na minha mesa, comprei a florzinha para pôr uma mesa bonitinha, fiz a tarefa, fui lá, fiz as frases que me machucavam, que eu ouvi, que me machucou, colei na porta do meu guarda-roupa. E quando eu penso assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Que eu me desanimo, eu vou lá e leio, e eu vejo quanto aquilo me machucou. Se você fala, E eu só tenho que agradecer. Eu queria que todas as mulheres tivessem a oportunidade de te conhecer. ah, meu Deus, quem vai chorar sou eu toda lá nessa confusão. Todas, te juro. Porque eu cheguei no fundo do poço. O meu casamento acabou, né? E, e agora me ver assim Ai, meu Deus. é muito bom, sabe? Eu vou falar pra vocês que estão assistindo. Compensa. Compensa muito. Porque é outra vida, é outra mulher, é outra mãe, entendeu? É maravilhoso. Ô, gente, é porque eu acho que só quem vive, vocês estão vivendo um lado agora que a gente já viveu, né? Eu já vivi por ter estado também acima do peso. A Gi sabe, a entrega nossa é muito grande, né? O acompanhamento, a cobrança, assim, tipo assim, ah, você consegue, não é aquela cobrança que machuca, A é minha aquela panela tá cobrança que saindo. levanta. A minha panela tá saindo no fundo aí, o chiado. Tem um barulho só, mas tá tranquilo. É bem Tá baixinho. tranquilo. É bem Ah, baixinho. porque eu tô aqui fazendo minha tarefa de casa, lavando Ah, as minhas verduras, as minhas comprinhas. Aí ele dormiu agora, eu falei, deixa eu já deixar tudo. Sei lá, quando elas estiverem lá na plataforma, vocês vão ver o quanto é maravilhoso, o quanto é fácil, você achou entendeu? fácil? Nossa, quando vocês mandaram para mim a lista de compra, eu não acreditei, porque aí eu pensei assim, meu Deus, mas se abrir a minha geladeira, tudo que tá na lista tá ali. Por que eu não emagreci então? E aí foi as combinações, foi as estratégias, né? Porque eu acho que o primeiro passo para emagrecer tá aqui, né? E, e eu ainda tenho uma estrada aí que eu ainda quero emagrecer mais 12 quilos. Sim. Mas agora eu acredito realmente que eu vou conseguir, que eu vou conquistar o peso, sabe? É demais. Que bom. E quando eu digo para as pessoas que são alimentos simples mesmo, são alimentos baratos, que elas não vão gastar rios de dinheiro, porque muitas Não. das vezes a gente acha o quê? Que a gente vai ter que fazer coisas que são. Ó, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu já tive pessoas de entrar, de ver a lista e falar assim: ah, eu não vou fazer o curso, não. Porque era tudo que eu já sabia, era tudo que eu já comia, era engraçado. Aí eu cheguei e falei assim: não, você vai fazer uma semana. Tá aqui, ó, minha conta em risco. Eu ainda brinco assim, minha conta em risco, uma semana. Se você não tiver resultado nessa semana, tá aqui, eu te devolvo todo.
Aí a pessoa faz, em uma semana, ela já vê a progressão de energia, de peso caindo, da cintura folgando, das roupas acontecendo. Porque não é para ser uma coisa mirabolante, não é para tirar vocês de onde vocês estão, né? Em termos de vocês gastarem e investir, não. A gente vai combinar os alimentos de forma estratégica, de acordo com aquele GPS que você ganha. Então, você ganha o GPS, a gente vai dar foco nas partes do seu corpo, porque o seu emagrecimento, como eu sempre digo, Deus é perfeito, ele dá um corpo maravilhoso pra gente. Mas muitas das vezes a gente estraga, a gente se rotula como pessoas incapazes, né? Eu bato muito nessa tecla, vocês são fortes, vocês são capazes, vocês conseguem. A gente motiva, a gente mostra, a gente tira vocês de onde vocês estão. Então, assim, muitas das vezes a gente pensa realmente que não, aí olha às vezes para a Letícia e pensa que ela é uma mulher assim, não, ela é mais forte do que eu. Olha para Carol, a gente pensa, não, Carol é mais forte. Não é, gente. Às vezes só Não, precisa de uma mão. eu tive deslizes, né? Normal. Eu tive deslizes ali, tipo assim, para mim o engraçado, no processo, no protocolo de anti-inflamatório, o que eu mais senti foi a falta da lactose. De poder comer um queijinho, um leite no café, eu senti mais falta do que da carne vermelha. Para mim tava assim, eu comia bastante ovo, o fígado, né? Assim, nossa, como eu comi bastante, assim, foi muito bom. Mas eu sentia falta. E tinha dia que eu falava, não vou resistir. Ia lá, colocava um pouquinho de leite no café, bebia. E, e eu tive, como qualquer pessoa. E eu Mas, digo que é normal, né? mas uma coisa que fortalecia muito, e foi ali na mentoria, você falou assim, quando você diz não, você se sente muito mais forte do que quando você aceita e pensa assim, ai, fracassei, né? Ai, eu deslizei, ai, eu aceitei, quer dizer, eu concordei, eu fui lá e comi. Mas quando você fala não, eu resisti, te dá uma força muito, um gás muito maior, porque, sabe, você conseguiu realmente, tá ali na tua frente, você resistiu, eu não vou comer esse lanche, eu não vou comer essa pizza, né? E é maravilhoso o resultado que você vê. Eu subo na balança, você vai até falar, ai, não pode. Mas eu subo na balança todo dia. E cada dia que eu peso, eu vejo só diminuir. Só diminuir. É incrível. Hoje eu pesei 72 quilos. Nossa. E quando eu tive o meu bebê, eu tava com 86. Aí ele nasceu, tudo, né? Eu fiquei nos 80 ali. Não saía, não conseguia. E pensava que não podia fazer dieta, né? Porque por causa da produção do leite, realmente. E aí, quando eu te conheci, assim, por um acaso, aqui no Insta, passando ali, aí, por curiosidade, entrei e você estava começando a semana, né? Ia ser a primeira live e tô aqui, entendeu? Te acompanhando no seu dia a Resultados. dia. Deixa eu só explicar para o pessoal essa questão do alimento. É porque, gente, a gente faz um teste no organismo de vocês durante 15 dias. Aí, durante 15 dias, a gente retira alguns alimentos, depois a gente reintroduz todos novamente, né? Todos, É só para entender quais são os alimentos, porque a gente, às vezes, corta alimento de forma desnecessária da nossa vida. Ah, será que o glúten inflama? Inflama para quem? Tem pessoas que realmente elas não digerem bem o glúten. Exemplo, o glúten para mim não é um problema, o pão para mim não é um problema, eu posso comer meu pãozinho feliz da vida. Mas a lactose é, porque eu sou muito intolerante. Então eu sei que é um alimento que meu corpo ele vai expulsar, eu vou ter diarreia, eu vou ter distensão abdominal. Então a gente faz esses testes também. Exemplo, a Carol vai tirar a lactose constantemente, mas eu vou comer um bolinho no final de semana, não tem problema. Mas eu não sou aquela pessoa que, por ter problema com a lactose, eu vou comer todos os dias um cafezinho, vou tomar todos os dias um cafezinho com leite, porque eu não sei que pra mim não serve. Já aqui em casa, né, o exemplo, meu esposo, ele tem um problema com glúten. Quando vez que ele come glúten, ele enche de marquinhas aqui, ó, atrás do braço. A barriga dele fica distendida. Então, ele evita o glúten constantemente. Então, é nessa individualidade do corpo, desses testes que a gente faz, que a gente entende o que é que faz bem para um e o que faz bem para outro. Então, no caso dele é um, no meu caso é outro, né? Eu senti o abdômen distendido também quando voltou a introdução. Porque não volta tudo ao mesmo tempo. Uma semana você vai, né, voltando Fazendo os aos poucos. testes. É isso. E aí, tipo, na carne vermelha, eu não sei se é porque demora mais para fazer a digestão, né? Então, assim, o dia que eu não janto, e eu prefiro comer carne vermelha no almoço do que na janta. Porque eu falo assim, é mais leve, até mesmo para fazer a Sim, minha com certeza. digestão, né? E aí eu percebi assim que eu ia deitar,
mas levantava o abdômen assim, mais inchado. E os dias que eu não comia carne vermelha à noite, eu acordo. Mas, gente, não tem como explicar para vocês. Igual eu falei, essa barriga me acompanhava há 10 anos. Hoje, não, sabe assim, não ter mais e ver ali no espelho, fechar um short, meu Deus do céu, é incrível, é maravilhoso. Eu realmente eu gostaria que todas que estão aqui tivessem a oportunidade de fazer, né? De entrar para o Mães, porque funciona mesmo. Hoje, e então, em relação assim, como é que você se percebe antes e depois? Antes eu não tinha autoestima nenhuma, entendeu? Era só camisetona, não saía, entendeu? Era como você disse assim, a gente se esconde nas fotos, né? Atrás dos filhos. Eu sou atrás dos filhos, sempre coloco eles na frente e bato uma foto só de rosto. E aí foi acontecendo naturalmente o processo, e aí um dia o meu filho de 10 anos chegou e falou assim: "Nossa, mãe, como você tá magra?" Aí eu falei assim: "Jura, filho?" Ela falou assim: "Nossa, mãe, você tá bonita." Aí eu não acreditei, porque eu falei assim, pro meu filho chegar em mim e falar assim, mãe, você tá bonita, eu devia realmente, né? E quantas vezes eu tava ali apagada, abatida, né? Eu não conseguia nem ser mãe direito, porque a sua imagem, você olhava no espelho, você não se vê, você não se reconhece, né? Aquilo vai te machucando. De repente você recebe um elogio de uma criança tão sincero. Foi assim, hoje eu me sinto realizada, entendeu? E tô só na metade do caminho ainda. Pois é. E assim, a gente parabeniza mesmo, sabe? Assim, de ver que você é uma mãe que realmente, assim, acreditou, né? E às vezes a gente, como eu sempre digo para as mamães, apliquem o que eu venho ensinando aqui nas lives, já veja o primeiro peso acontecendo, o primeiro quilo perdendo, a energia voltando. Acreditem, né? Porque muitas das vezes a gente costuma dizer que o sistema tradicional de saúde, ele não investe naquela mulher no pós-parto, né? Ele não fala para ela que é possível, não dá estratégias. Muitas das vezes a mulher se afoga no doce, se afoga na ansiedade, se afoga na compulsão. E o alimento é o primeiro conforto, né? O alimento é o primeiro conforto. Então, hoje, né, o que eu tenho assim bem forte comigo, com as mães que eu tenho a oportunidade de acompanhar, é falar, gente, muitas das vezes as mães falam assim, eu não vou fazer nada por causa do meu filho. E a gente tem que pensar justamente o contrário. Você tem que fazer por causa do seu filho. Por causa do seu filho. Seu filho tem que ser a maior motivação para que você saia de onde você está e se transforme. Mas quando a gente fala em emagrecimento, parece estético, né? Parece assim, eu só quero ser bonitinha e linda. Não é. Não que estética tenha problema, não é problema você ter sua estética, você se sentir bonita, não é um problema. Mas vai muito além disso. É sua Vai saúde. além. É a sua saúde, é seu corpo, é você mais disposta para cuidar dessa criança, o seu sorriso é diferente, sua energia é diferente, sua vontade, né? O seu pensamento é outro, seu raciocínio, a vontade de cuidar. Então, tudo flui, né? Como a gente falou, muitas das vezes os casamentos eles são perdidos porque a gente briga, porque a gente não se conecta mais, porque a gente não namora mais, porque a gente às vezes não se enxerga mulher. Então tem tantos detalhes importantes, né? São tantos detalhes importantes que às vezes a gente vai se apagando. Eu lembro da Carol. Carol era outra mulher. Eu sou vaidosa, eu não tinha a vaidade que eu tenho hoje. Eu não tinha vontade de botar um negocinho, eu não tinha vontade de pintar a unha de vermelho, que é uma coisa que vocês. Acho que vocês forem olhar meus reels aqui, meus vídeos, acho que 99% das vezes eu tô com a unha pintada de vermelho, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu não pintava, porque eu falava assim, eu vou ficar chamando a atenção, eu tô tão feia, eu tô tão pra baixo. Então, era no meu visual, né? E era na minha energia que eu chegava nos lugares. Eu não chegava mais sorrindo. Aquele bom dia murcho, oi, tudo bom? Né? Você vai se trancando, você vai se transformando, você vai se transformando em outra pessoa. Então, Você vai isso. para um lugar onde você se isola, É, né? Você se isola e você acha que não tem como sair dali, que ninguém. E assim, eu falo, porque eu queria que outras mulheres que estão na situação que eu já tive, que elas tivessem essa oportunidade de sair. Eu queria, assim, sabe, sei lá, colar cartazes seus na minha cidade, oh, lá na meu Deus. maternidade, e falar para elas assim, gente, pelo amor.
conheça, tente, experimenta, se dê a oportunidade de fazer, porque, sabe, assim, muda a sua mente, sabe? Você muda o seu pensamento, você realmente passa a ter disposição, você passa a ter vontade, entendeu? Você passa a ter vontade. Eu tenho vontade de cozinhar, eu tenho vontade de fazer ali o meu prato. Eu não consigo postar muito na comunidade, porque são 5 filhos. É autista, então ele exige assim. Então, assim, na hora que eu penso, eu vou bater foto, não, eu já tenho que correr para fazer outra coisa. E aí eu não consigo postar muito dos meus pratos. Mas quando você muda sua mente, você vê o resultado, é uma combinação perfeita. Aí vou usar o que você falou. São combinações estratégicas. Você muda a mente, vê o resultado, é a combinação perfeita para o sucesso. Porque tô aqui. E ainda tem um bebezinho autista, né? Um filho autista. É, Ele tem quantos anos? 4 anos. Seus filhos têm quantos anos? Eu tenho uma que vai fazer 18, É, ó. aí eu tenho um de 10, tenho um de 4, tenho um de 3 e tenho um bebezinho de 6 meses. Aí às vezes a gente pensa na gente. Eu já disse isso pra vocês, né? Pra você. Você já viveu que teve a oportunidade de falar isso. E muitas das vezes a gente fala assim, qual é a desculpa que a gente tá dando pra gente mesmo, né? Né? Você sabe da É. minha pulseirinha, né? Sei, eu sei. A frase, como que é? A pulseirinha preta, você Chega de desculpa. é, Paguei minha chega promessa. de... Tirou? Eu Mas vi eu vou colocar outra. na aula, aí eu falei assim, nossa, mas onde será que eu consigo? Porque realmente, chega de desculpa. Ou chega também assim de amanhã eu começo, amanhã eu começo. Não, o dia é hoje, entendeu? O dia não é, o amanhã nunca chega, é Se a gente hoje. imagine uma mãe de bebê for esperar o cenário perfeito para que ela consiga fazer alguma coisa por ela. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer cenário perfeito. Não existe. Existe um momento ideal, que é a janela de oportunidade de emagrecimento, mas não existe momento perfeito. Né? É bebê, é demanda. Daqui a pouco o bebê, a gente às vezes pensa que vai ter mais tempo, não. Daqui a pouco a criança começa a engatear dentro de casa. Daqui a pouco a gente tem que ficar o tempo todo em pé. Daqui a pouco já está andando. Daqui a pouco começa a fase escolar. Então, assim, começa aquele ciclo que você fala assim, poxa, o que que eu preciso mais para que eu me olhe, para que eu me enxergue, para que eu viva a vida, né? Para que eu viva esse momento. Então, assim, realmente, assim, eu fico muito grata de você vir aqui, né? Como eu falei com você, eu tenho certeza que histórias são um ponto, assim, de inspiração mesmo, de transformação. A gente se vê nessas histórias. Eu me vi em história de outras mulheres, né? E hoje eu tenho a oportunidade de contar a minha para vocês e ouvir e poder também ouvir, conhecer, porque isso também fortalece a mim, fortalece o meu trabalho, fortalece ver que a gente está assim no caminho certo, né? Num caminho certo mesmo, assim, de poder ajudar pessoas, né? De poder transformar vidas, de poder transformar relacionamentos, né? Seus filhos, você, essa família que com certeza não só você mudou, mas eu tenho certeza que hoje você coloca na sua mesa uma comida muito melhor para que seus filhos tenham a oportunidade de comer. Né? Você educa seus filhos de uma forma diferente. Então é um ciclo que todos têm a ganhar. Quando eu digo que uma mulher se transforma, as pessoas que estão ao redor dela também vão ganhar. Uma mulher mais disposta, uma mulher mais feliz, mais uma vez eu vou repetir aquilo tudo de novo, não precisa. Mas em relação à mesa, que a gente não falou, seus filhos, eles se alimentam melhor. E Sim, você já pensou na cascata disso tudo? Né? o meu filho de 10 anos, ele estava pesando quase 50 quilos. Quase 50 quilos. Então, assim, ele tava me preocupando. E aí eu falei assim pra Lorena, alô, você não precisa, né? Não vou te. Mas o Lorenzo, eu falei, come igual a mãe. A mãe monta o seu prato. Hoje ele tá com 46 quilos. Oh, olha que... Já Até o filho foram, emagreceu. até o meu filho, já foram 2 quilozinhos, assim, que ele já conseguiu. E aí ele fala, mãe, Emagreceu. você não vai fazer o chá? Mãe, você já fez o chá? Aí ele fala, mãe, eu não consigo beber sem açúcar, posso adoçar? Aí eu falo, põe uma colherzinha, da mãe não, né? Uhum. Aí ele, e assim, você vai educando a família inteira, sem perceber, né? É gostoso. Todo mundo comendo saudável. Aí esses dias a minha filha falou assim: ah, mãe, faz o meu prato também. Aí peguei Oh, o prato dela, montei ali o prato dela igual o meu. E ela falou assim: mãe, põe mais arroz.
Aí eu falei assim, você não vai conseguir comer nem esse. E aí, realmente, ela deixou até o arroz. Aí Tem muita ela, nossa, fibra, né? Sacia. aham. E é gostoso, é prazeroso mesmo. E é muito legal você poder viver e gostar do que você está vivendo, né? Porque assim, não é aquela coisa de tenho que pesar alimento, aí tá um sacrifício, não quero, não posso fazer mais nada. E quando a gente vai comer, que a gente fala assim, a gente tem uma regra lá 80-20, né? 80% a gente faz o que está sendo proposto e a gente tem os 20% para poder a gente. Eu não sei se você chegou nessa fase, porque ainda tem muito caminho pela frente. Aham. Mas 20% a gente come o que a gente quer, né? Eu costumo dizer que aqui em casa, geralmente é dia de sexta-feira. Ah, meu Deus do céu, se eu não sair para comer uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa com meu esposo, sentar, conversar com amiga, seja lá com quem for, com minha filha, até a minha filha, ela também entra nisso. Ela come o que tiver no restaurante, onde for. Porque, gente, isso não estraga a nossa saúde de jeito nenhum. Você pode comer o que você quiser. Se você nutrir o seu corpo, você não é o doce que é o problema, não é o refrigerante que é um problema, não é a bebida alcoólica que é um problema. Se você está bem nutrida, se seu GPS a gente vai zerar ele ali. Quando você mandar pra gente, tiver com uma pontuação maravilhosa, pouco importa. Que O que seu eu corpo sabe jogar fora o preciso, que não eu acho pode. que eu preciso chegar nessa parte, não sei, eu preciso chegar na parte da flacidez. O que, que a gente faz quando elimina tanto? Porque, assim, minhas pernas, tudo. Eu falo assim, gente do céu, tá ficando tudo, entendeu? Porque Eu falo, eu você ainda está na fase um. Aí tem a fase 2, tem a fase 3. Então, cada fase, primeiro a gente perde a gordura líquida, elimina os 10 quilos mais rápido, vai perder mais 5 em média. Aí começa também a ficar, cada fase a gente vai estimular algo diferente, eu né? falei assim, gente, acho que eu preciso, porque tá ficando, eu vou ter que fazer um exercício, alguma coisa. Tá sendo muito rápido, muito rápido. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinha. Tá. Eu tava ali na frente com meu bebê passeando, a vizinha da frente me Uhum. chamou. E ela falou assim: o que, que você tá tomando que você emagreceu? Aí eu disse assim: nada, porque eu tô amamentando. Aí ela falou assim: então é por isso que você tá emagrecendo. Eu disse: não, porque pelo contrário, quando eu ganhei peso, né? Assim, porque aí você tem que comer mais. Aí eu falei: eu tô fazendo um acompanhamento, né, com uma nutricionista. E eu tô comendo saudável, eu tô comendo bem. E eu achei engraçado que ela me chamou para perguntar o que eu tava tomando para emagrecer. E às vezes as pessoas estão gastando rios de dinheiro com produtos caros, né? Com medicamentos que. Não vou dizer que eu sou contra, não, não é isso. Tem pessoas que têm, claro, a indicação médica de usar, mas não é para todo mundo e o resultado às vezes não é tão rápido. Não é tão Aqui, rápido. o, Aí o erva doce. o Ah, o funcho. chefe do seu parente. Ela me É. perguntou, né? Aham. Então é isso, Leite. Agora eu vou contar para essas mães, né? Para elas já começarem, agora eu vou contar os 5 alimentos para elas, né? E assim, fico muito, como eu falei, mais uma vez, muito agradecida de você vir aqui compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que você está inspirando muitas mamães. Vocês gostaram, gente, de conhecer a história dessa mãe? Gostaram de ouvir o que ela tem para falar para vocês? Que é possível emagrecer, mesmo com 5 filhos, né? Com a rede de apoio praticamente Zero. zerada, né? Zero. E mesmo assim, ela está aí feliz e gostando do que ela está vivendo, que é mais importante. Eu acredito sim que quando a gente gosta, é mais fácil. Porque quando a gente faz algo com aquele sacrifício, com aquela situação, com aquela coisa pesada, facilmente a gente desiste. Né? Então a mentalidade é outra, a cabeça é outra, a vontade é outra, a família toda ganhando. Eu falar para as mamães que estão assistindo assim que é muito prazeroso. Você não é difícil, não é maçante, não é pesado, sabe? E quando você vai fazendo cada processo, cada tarefinha, vai te dando uma vontade de fazer mais, porque realmente eu não peso comida, eu não, sabe? É gostoso fazer. É gostoso fazer, é gostoso ter aquele momento na mesa com seus filhos, sentadinho, né? Porque assim, você vai pensar assim, ai, eu tenho um filho autista e ele tem seletividade alimentar. Sim. Então ele só come arroz, feijão e carne moída e tomate. Se não tiver tomate, ele não come. E ele não come sozinho. Eu que tenho que dar para ele. Então, assim, eu iria pensar, mas eu tenho um bebê, eu tenho meu filho autista, como que eu vou fazer para comer? Como que eu vou fazer para sentar e montar o meu prato? Não vou conseguir. E consegue, entendeu? Agora é 8h46, eu já estou cozinhando toda a comidinha deles, deixar tudo guardadinho certinho. Aí amanhã, na hora do almoço, eu monto, faço, tempero, monto tudo e como com eles assim, e é muito fácil.
É mais fácil do que você imagina. Que bom, viu? Uhum. Parabéns. Vamos contar agora esses 5 alimentos para essa mamãe. Vai dar um beijo, cheirinho nos seus filhos agora.